pessoal, a Unimed está iniciando hoje o projeto Descomplica, que são entrevistas que a gente vai produzir para as redes sociais com profissionais da área da saúde que vão falar de temas urgentes. E hoje, para nossa estreia, o tema é a febre amarela. E para a abertura desse nosso novo projeto, a gente convidou o Dr. Guilherme Cortes, que é infectologista, para tirar as nossas dúvidas, as principais dúvidas sobre a febre amarela. Tudo bem, doutor Guilherme? Como vai, Fê? Tudo bom? Tudo jóia. Eu selecionei aqui as principais dúvidas de pessoas que a gente conversou na rua, de pessoas que mandaram para o nosso Facebook essas perguntas. Então vamos lá. Doutor Guilherme, resumidamente, o que é a febre amarela e como ela é transmitida? A febre amarela é uma doença viral aguda, né, que é transmitida por mosquitos que podem estar tanto em ambiente urbano, como a Aedes aegypti, como em ambiente silvestre, rural, que são outras espécies de mosquito. Então o mosquito transmite o vírus, a virose começa a se replicar no nosso corpo e causar infecção. Inicialmente muito semelhante à infecção do vírus da dengue, né? E depois, na segunda fase, que começa a ter sintomas diferentes. E o que as pessoas deveriam saber sobre a febre amarela e sabem pouco ou não sabem? Talvez a coisa mais importante para as pessoas saberem sobre a febre amarela é que nas Américas, no Brasil inclusive, a febre amarela é primariamente uma doença urbana, historicamente, não silvestre. Né? A introdução do vírus, que teve origem na África, né, e acometeu as cidades brasileiras, foi iniciado em conglomerados urbanos, Recife, Rio de Janeiro, e as epidemias foram urbanas. Com o controle vetorial, controle do Aedes aegypti, que aconteceu na primeira metade do século XX, a gente conseguiu eliminar a forma urbana, a transmissão pelo Aedes aegypti. E com isso se perpetuou um ciclo silvestre, né? Então, a grande preocupação, inclusive, da situação atual é o risco, a iminência de reintrodução de febre amarela urbana no Brasil, entendendo que mais de que 90% das cidades brasileiras são infestadas pelo Aedes aegypti. Muita gente já sabe, mas ainda é preciso reafirmar essa questão. Os macacos, eles não transmitem febre amarela. Não, os macacos são vítimas da febre amarela, né? Os primatas não humanos são vítimas da febre amarela semelhantemente a gente. Então eles adoecem e sim, novos mosquitos infectados se infectam por novos macacos, enfim. Mas eles são muito úteis para a gente como referência de onde está tendo transmissão de doença. A epizotia que a gente diz. Então a transmissão é uma epidemia nas florestas e com isso, com a proximidade da gente com esse mosquito que está circulando causando epidemia na floresta, a gente adoece, né, da mesma forma que os macacos. Sim. E quais são os principais sintomas da febre amarela e quais são os sintomas que têm sido recorrentes aqui? Tem alguma diferença ou não? Não. Assim, a febre amarela começa com febre súbita normalmente, muita dor no corpo, dores de cabeça, náusea, a pessoa pode ter diarreia inclusive. Esses sintomas todos duram de 2, 3 dias. A pessoa começa a sentir uma melhora parcial, isso pode durar poucas horas ou então até 2 dias e vem uma segunda fase de doença. Uma fase que a pessoa fica mais toxemiada, os olhos amarelos, ela pode começar a ter fenômenos hemorrágicos nessa ocasião, né? Diminuição da quantidade de urina, então insuficiência renal, insuficiência hepática, enfim, aí evolui com mais gravidade. Felizmente essa ocorrência é menos frequente, estima-se que cerca de 10 a 15% dos casos evoluem dessa forma mais grave. Né? 60% dos casos evoluem de forma muito pouco sintomática, assintomática que a gente diz, e os restantes outros 30% de uma forma que tem sintomas até intensos, mas com convalescência, né? A pessoa própria controla a própria doença. E como que é o tratamento? Infelizmente não tem medicamento específico contra a febre amarela, né? Tem alguns medicamentos em testes, mas não medicamentos já aprovados específicos para tratar o vírus da febre amarela. O que a gente faz é suporte clínico, né? Hidratação, diálise quando necessária, terapia intensiva. E a vacinação, ela é a única forma de prevenção hoje ainda? A vacinação é a única forma eficaz de prevenção de febre amarela, né? A eficácia da vacina, que existe desde 1937,
tange a 100%, 98%, 99% em alguns estudos. Então, é realmente uma vacina muito eficaz. Número 2 é efetiva, a gente sabe que ela funciona, então, para controlar surtos e epidemias, inclusive. Então, não somente para proteção individual, mas para conter. Então, o que a gente precisa, de fato, nesse momento que a gente está vivenciando no Sudeste brasileiro, é a intensificação das estratégias vacinais, aumentar a cobertura vacinal, porque dessa forma a gente consegue prevenir o surto. E ainda tem muita dúvida sobre quem deve vacinar, grávida, criança, idoso, quem deve vacinar contra a febre amarela? A verdade, todo mundo deve se vacinar na situação atual. Há situações onde a gente pesa o risco-benefício de vacinação. Então, certamente para não se vacinar são as pessoas imunossuprimidas, pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores em dose alta, por exemplo, as pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide, pessoas que estão em quimioterapia, né, oncológica, pessoas que foram transplantadas, essas pessoas não devem usar a vacina. As outras questões, como idade acima de 60 anos, gestantes ou crianças entre 6 meses e 9 meses de idade, a gente deve ponderar o risco de aquisição de doença e colocar nessa balança. Por isso tem mudado tanto, a gente escuta, né? Agora os idosos podem se vacinar, antes não podiam, enfim, gestantes podem se vacinar ou não. Na verdade, a gente considera a vacinação em gestantes, em crianças entre 6 e 9 meses, em idosos, né, acima de 60 anos, quando o risco de aquisição de doença suplanta, né, qualquer risco de evento adverso com a vacina. Então, hoje passou a se recomendar sim, né, idosos com poucas comorbidades, idosos saudáveis, sem imunossupressores, sem quimioterapia, que esses idosos procurem a vacinação, discutam com seus médicos, mas que tendam a se vacinar, porque o risco de aquisição de doença na região, né, tem sido elevado. E agora o governo de São Paulo adotou a vacina fracionada, agora o governo já está falando sobre a vacina fracionada. O que é essa vacina fracionada? Na verdade, a questão que se impõe com a vacina fracionada, né, é uma questão estratégica que já vem anterior, né? Então, o problema de disponibilidade da vacina é um problema mundial da vacina de febre amarela. O Brasil tem a maior produção de vacina de febre amarela, então ele fica razoavelmente confortável em relação à quantidade de vacinas que se tem. O que acontece é que a gente está tendo agora, né, que vacinar num curto período de tempo uma população muito grande. Os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, que não tinham a vacinação de rotina recomendada como nós aqui em Minas. Então, o que o governo precisa fazer é vacinar num curto período de tempo muita gente. Então tem que ter estratégias para isso. Uma das estratégias é o fracionamento de vacina. Um estudo de alguns anos atrás, 2014, do grupo da Fiocruz, mostrou que o fracionamento da dose, a gente usa 1/5 da dose, 1/5 da quantidade da dose habitual, né, tem a mesma resposta, né, imunológica que a dose inteira. Então funciona, né, mostrou isso. Em 2016 teve uma epidemia na África, em Angola e no Congo, e que a OMS não conseguiu conter a epidemia com a vacina que ela tinha disponível. E aí ela teve que abrir mão desse estudo, dessa estratégia de uso de 1/5 da dose para conter. Então funcionou. Então, portanto, a gente já tinha esse estudo, essa evidência prévia, e na prática funcionou. O uso de 1/5 da vacina funcionou para conter a epidemia no Congo. Então, baseado nessas evidências e entendendo a escassez de vacina, que a gente tem que vacinar muita gente em curto período de tempo, foi a estratégia adotada, né, e adequadamente adotada para conter o surto na região sudeste. E quanto tempo dura a imunização da vacina inteira e a da vacina fracionada? Tradicionalmente, a gente tem utilizado a vacina, né, desde 1937 com reforços a cada 10 anos. Isso que a gente tem de evidência mais robusta, né, de proteção da população. Na vacina fracionada, o que se viu é que desse estudo que foi visto o funcionamento dela, que após 8 anos a coorte de vacinados nesse estudo ainda continua com imunidade. Então é bem possível que exista a mesma duração de imunidade da dose fracionada para a dose inteira, mas a gente ainda não tem dados em relação a isso.
E como é que eu sei se eu for num posto de saúde, qual a vacina que eu estou tomando? Se eu estou tomando a fracionada, se eu estou tomando a... Eu acho que isso é simples assim, é só perguntar para a moça se está aplicando ou não. Por regra, em Minas Gerais, as doses são inteiras, não estão sendo aplicadas até o momento da dose fracionada. Só lembrando, pessoal, a gente iniciou aqui na Unimed Juiz de Fora o projeto Descomplica, que são entrevistas que a gente vai produzir para as nossas redes sociais, e a gente está abrindo as entrevistas hoje com o Dr. Guilherme Cortes, que é infectologista. Ele está conversando com a gente sobre febre amarela. Todo mundo pode tomar, voltando a falar da dose fracionada, todo mundo pode tomar a dose fracionada? Vale o mesmo para inteira? Como o estudo foi em adultos, jovens, enfim, então não tem se recomendado vacinação de crianças com dose fracionada, porque não tem evidência desse funcionamento, nem idosos. Então, nesses dois grupos populacionais tem se mantido a dose inteira, mesmo nas áreas, né, como São Paulo, onde estão utilizando a dose fracionada. Tá. Só para a gente reforçar, quem então que não pode tomar nenhuma dose da vacina? Só para a gente ressaltar. As pessoas imunossuprimidas, essas realmente não devem, né? Então, pessoas com doenças reumatológicas, inflamatórias, com uso de imunossupressores como corticoide, metotrexate, etc., essas pessoas não podem. Os imunossuprimidos transplantados, por exemplo, também não podem. As pessoas em terapias oncológicas, com quimioterápicos, também não devem tomar vacina. As mulheres que estão amamentando e tomam vacina, né? Existe essa possibilidade. É preciso ficar algum tempo sem amamentar por conta disso? Na verdade, crianças menores de 6 meses de idade não devem ser expostas ao vírus vacinal da febre amarela. Então, se esse aleitamento for antes dos 6 meses de idade, né, a mãe deve interromper o aleitamento materno durante o período de 10 dias, onde espera que a mãe tenha replicação do vírus vacinal, e depois retoma-se o aleitamento. As crianças, elas podem tomar a vacina da febre amarela junto com as outras vacinas, não tem problema algum? Com algumas vacinas, sim. Com as vacinas inativadas, sim. Com vacinas de vírus vivo, de outros vírus vivos, não. Tem um estudo que mostra muito bem isso, a interferência da vacina tríplice viral, a contra sarampo, rubéola e cachumba, e a vacina de febre amarela. Que isso bate muitas vezes no calendário vacinal, porque ambas são recomendadas por 1 ano de idade, né? 9 meses, 1 ano de idade. Então, a vacina, a interferência, diminui a imunogenicidade da febre amarela quando é dada simultaneamente, assim como de rubéola, de cachumba, né? Então tem essa interferência. Então é melhor que elas sejam dadas com pelo menos 30 dias de diferença. Mas até que é pouco, se você levar em consideração. Sim. Quem já teve febre amarela deve tomar a vacina de novo? Não precisa. Todas as evidências são que a pessoa tem imunidade duradoura depois da infecção natural pelo vírus da febre amarela. A vacina é 100% eficiente e segura? Ela tange 100% de eficácia nos estudos clínicos, alguns de 96, outros 98, mais de 98, enfim, chega quase 100%, mas nada é 100%, né? Nenhuma vacina, nenhuma intervenção médica é 100%. Em relação à segurança, a gente pode dizer que é uma vacina muito segura. Uma vacina que se conhece, né, desde 1937 o uso, então vários eventos adversos do licenciamento do uso pós-licenciamento, que a gente identifica depois da comercialização do medicamento, a gente já monitorou ao longo dessas décadas todas. É uma questão muito em voga atualmente, diz respeito a alguns de 2000 para cá, a bem da verdade, de 2 tipos de eventos adversos mais graves da vacina de febre amarela, que são os eventos viscerotrópicos, que a gente diz que a pessoa pode ter uma hepatite pela vacina, né, da febre amarela, e os eventos neurológicos, pode ter uma meningoencefalite. Esses eventos são episódicos, são raros, né? Um evento para mais do que 100 mil doses, 400 mil doses, enfim, são eventos realmente episódicos. E ela é considerada segura, vários estudos clínicos, né, têm demonstrado uma segurança. Normalmente pode dar um pouco de dor no sítio de injeção da vacina, a pessoa pode até ter um pouco de febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas isso dura, né, 1 dia, no máximo 2 dias, a pessoa convalesce, né?
Muita gente já disse, a gente ouve pessoas falando que tem gente que desenvolve a febre amarela porque tomou a vacina. Isso é mito? É possível? Não. Então, assim, esses eventos adversos graves que eu estava falando, que são episódicos numa proporção, né, pequena, né, podem mimificar a infecção natural por febre amarela, porque a vacina tem o vírus vivo, só que ele é atenuado. Então, a imunidade da pessoa pode não conter a replicação desse vírus. É essa justamente a razão de pessoas que são imunossuprimidas, por isso que elas não devem tomar vacina, porque a imunidade delas não contém a replicação do vírus atenuado. Ele é mais brando do que a febre amarela, mas mesmo assim ele pode causar doença raramente em algumas pessoas. E a pessoa perdeu o cartão de vacina e ela não se lembra se ela tomou ou não a dose da febre amarela. O que ela deve fazer? Deve tomar, com certeza. Se não sabe se tomou, quando tomou, se realmente, enfim, não tem o cartão para comprovar, deve se vacinar novamente. Uma pessoa que tenha tomado a dose fracionada e vai viajar para um país que exige o certificado internacional de vacinação, o que a pessoa deve fazer? Ela vai ter que tomar a dose inteira, porque então se ela tiver essa previsão de já ir viajar, da necessidade do cartão internacional, ela já deve falar isso na unidade de saúde para que ela possa receber a dose inteira e já conseguir o seu certificado internacional. E para aquelas pessoas que você falou que não podem ser imunizadas com a vacina, como que elas devem fazer para se proteger? Na verdade, são as precauções individuais, né? Então, para começar, usar mangas compridas, né? Usar repelente, né? Recorrentemente por conta da duração do uso de repelente, evitar áreas mais expostas, né? De maior risco de transmissão. Então, nas áreas periurbanas da nossa cidade ou da nossa região, né, está havendo transmissão de doença. Na área central urbana, né, ainda não há evidência absolutamente de transmissão. Então, evitar ir para sítios, chácaras, granjas, condomínios mais na periferia, né, próximo à floresta ou próximo a áreas rurais. Né? Essa seria a recomendação, pelo menos no pico da epidemia agora, nesse mês, no próximo mês. Qual é a taxa de mortalidade da febre amarela? A taxa de letalidade, quer dizer, das pessoas que adoecem, que a gente reconhece a doença e que morrem ao longo das últimas décadas, tem variado em torno de 40% a 60% ao longo das últimas décadas. A letalidade é bem maior nas pessoas que evoluem, naqueles 10% de pessoas que evoluem com muita gravidade. A verdade é uma doença extremamente grave, com uma taxa de letalidade muito elevada e que a gente não tem uma intervenção médica, um medicamento, né, eficaz, né, licenciado para a gente conseguir reverter esse quadro. Certamente, no cenário atual, né, de Minas Gerais, no cenário atual, né, do Sudeste brasileiro, né, e com risco iminente de reintrodução de febre amarela urbana nas cidades brasileiras, as pessoas de fato têm que se preocupar em relação à vacinação. Né? Então, assim, não dá para negar, né, então, que existam eventos adversos mais graves, eles são episódicos, né, são realmente raros, né, a frequência e o risco atual de aquisição de febre amarela, né, suplanta em muito o risco do evento adverso. Então, de fato, as pessoas têm que buscar, né, se vacinar. Uma questão importante, né, das pessoas pensarem, falarem com seus familiares, os seus amigos, as suas redes sociais em relação a isso. Porque a gente tem descrito que a gente tem uma cobertura vacinal, né, isso de 90%, muito bem, só que o método de fazer esse cálculo é baseado em doses aplicadas. Então, certamente, com esse método, que é uma estimativa das doses que foram aplicadas no estado, no país, na cidade, a gente não está identificando os grupos de pessoas suscetíveis, o grupo de pessoas que não foi vacinado, não foi imunizado. Então, a gente ressaltar, conversar boca a boca, se já foi vacinado, não foi vacinado, para tentar justamente alcançar essas populações que não foram vacinadas. E se elas têm dúvida em relação à vacinação, à segurança ou não, que procure o seu médico, sua unidade de saúde, para de fato, né, tentar ver se realmente está contraindicado ou se há benefício de se vacinar. E qual que é a situação da febre amarela hoje em Juiz de Fora?
A situação da febre amarela em Juiz de Fora e na região, de fato, é preocupante. A gente está enfrentando um surto de febre amarela, né, na região de Juiz de Fora, semelhantemente a outras regiões de Minas Gerais. Há alguns casos suspeitos em vários municípios, né, da região, incluindo Juiz de Fora. Há casos Matias Barbosa, Belmiro Braga, Simão Pereira, Piau, Bicas, Maripá de Minas, Rio Preto, Juiz de Fora, mais um caso suspeito. Então, de fato, existe evidência de transmissão, né, da doença na região, alguns dessas cidades já comprovados laboratorialmente, inclusive. Né? Então, de fato, onde está havendo transmissão de doença ocorrendo em macacos, está ocorrendo também em pessoas não vacinadas. Uma coisa importante que um percentual importante dessas pessoas que estão adquirindo febre amarela na nossa região, justamente é na nossa corte de suscetíveis, da nossa corte, nosso grupo populacional de não vacinados, não imunizados. A gente tem tido uma proporção importante de idosos jovens entre 60 e 70 anos que não foram se vacinar, por conta essa sempre foi a recomendação habitual, porque há poucos anos não havia risco de transmissão de febre amarela, então a gente orientava não precisar dos idosos não se vacinarem. Agora essa balança está se modificando. Né? Então, assim, idosos saudáveis que têm lá suas granjas, seus sítios, vão para suas fazendas, né? Realmente se preocupem em se vacinar, né? Que o risco de aquisição de doença certamente suplanta de eventos adversos. Ainda não foi registrado nenhum caso moderno de transmissão urbana. A gente pode afirmar isso ou já tem suspeita? Não tem como não ter suspeita, né, de transmissão urbana no Brasil desde o ano passado, pelo menos, onde houve aquele surto no norte de Minas, do governador Valadares, Teófilo Otoni, se não me engano, enfim. Houve evidência de transmissão de febre amarela em cidades com alto índice de infestação de Aedes aegypti. Cidades essas que houve evidência de transmissão de doenças como dengue e chikungunya, também veiculadas pelo vetor, né, Aedes aegypti. E foram muitos casos, não foram poucos casos. Né? Então, sim, a chance de já ter ocorrido transmissão, né, por Aedes, que é o que caracteriza formalmente a febre amarela urbana. Agora, uma coisa importante de salientar nisso tudo. A Organização Mundial da Saúde, né, classifica, principalmente por conta dos eventos na África, como febre amarela silvestre, essa que a gente se entende, a gente vai lá na floresta e pega. A febre amarela urbana, transmitida classicamente pelo Aedes aegypti, meio urbano, de prédios, enfim, onde a gente tem muito Aedes aegypti. E uma forma de transmissão intermediária. Essa forma de transmissão intermediária, na verdade, seria o que caracteriza o que a gente está tendo aqui agora. É nesse ambiente periurbano, rural, de cidades pequenas, que as pessoas podem estar, né, ter um contato maior com um mosquito silvestre, mas também começa a ter a transição, né, da infestação do Aedes aegypti nessa cidade. E eu acho isso que a gente está vivenciando hoje no Sudeste brasileiro. Né? Certamente a gente não pode afirmar categoricamente até que achem vírus da febre amarela em Aedes aegypti nas cidades brasileiras, ou alguém que mora na Avenida Paulista pegue febre amarela. Antes disso, né, pelo fato da nossa rotina de vida na maioria das cidades brasileiras do interior seja sempre ir para um sítio, para uma granja, a gente acaba tendo sempre uma exposição ou outra e que vai sempre haver essa questão, não houve ainda reintrodução de febre amarela urbana. Muito bem, se houve, se não houve, a questão é, se ainda não houve, é iminente essa reintrodução. E para isso a gente tem que fazer duas lições de casa, duas coisas muito importantes. Certamente, intensificar em muitas estratégias vacinais. A gente tem que alcançar uma cobertura vacinal maior do que as de 100%, idealmente, justamente para tentar alcançar esses grupos populacionais não vacinados. Em segundo lugar, que não é uma coisa a curto prazo, mas é uma coisa pelo menos a médio prazo, a gente levar com muita seriedade a população toda, né, e o poder público com muita seriedade o controle do vetor Aedes aegypti.
foi o controle vetorial que eliminou a febre amarela urbana das cidades brasileiras, das Américas, a bem da verdade, na primeira metade do século XX. E é isso que, de fato, vai prevenir de forma sustentável, né, novos surtos de febre amarela, zika, chikungunya, dengue, enfim, outras doenças que podem ser veiculadas pelo Aedes. Ao sinal de qualquer sintoma, a pessoa deve fazer o quê? Se medicar, ir direto para o médico? Os sintomas iniciais de febre amarela, como a gente estava falando no início, são muito inespecíficos, né? Febre, dor no corpo, parece uma virose comum e faz diagnóstico diferencial com muitas infecções. Então, nesse momento, deve sim procurar atendimento médico para ter uma avaliação clínica, eventualmente alguns exames laboratoriais, para ter uma ideia do que está acontecendo. E se existem alguns indicativos que essa pessoa possa evoluir com maior gravidade ou não. Mas sim, deve procurar atendimento médico assim que iniciar algum sintoma. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar, deixar um recado que seja importante, que a gente não tenha perguntado aqui? Bem, certamente dessa história toda, o mais importante, Bia, é a vacinação. Então, a curtíssimo prazo, a única forma da gente prevenir que mais pessoas se infectem, que adoeçam e que morram, né, por febre amarela é a vacinação. E a gente tem que manter ao longo dos anos uma cobertura vacinal extremamente elevada. Eu acho que a gente, como população, a gente falhou nisso, de realmente aderir às medidas de prevenção. No segundo lugar, da gente repensar onde alcança os nossos braços, no nosso domicílio, no meio que a gente vive, no controle vetorial, né, do Aedes aegypti, justamente para evitar que esse cenário aumente, né? Você imagina cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que a cobertura vacinal ainda é muito baixa, porque não eram vacinadas de rotina como a gente aqui em Minas, né? A atenção que é pelo risco, né, dessa introdução dessa epidemia, que de fato é uma doença muito mais grave do que a dengue, do que zika e chikungunya, né, com uma taxa de letalidade bem mais elevada, enfim, sem uma intervenção, mesmo em terapia intensiva, sem uma intervenção muito eficiente de mudança do curso da doença, né? Então, realmente as pessoas procurem os postos de vacinação, né, procurem se vacinar, se esqueceu, se vacina de novo, enfim, é uma vacina segura, né, e nesse contexto atual, epidemiológico atual, vale muito a pena, né, se vacinar. Doutor Guilherme, muito obrigada. As suas né? informações aqui foram muito positivas e ricas pra gente, tirou muitas dúvidas minhas também. Então é isso, gente. A gente teve hoje a primeira entrevista do Descomplica, foi com o Dr. Guilherme Cortes. A gente falou sobre febre amarela, tiramos muitas dúvidas aqui, esclarecemos muitas coisas. E se você tem alguma sugestão de assunto que você queira saber sobre saúde, manda pra gente, escreve aí nos comentários que você gostaria de saber e a gente vai fazer uma entrevista bem legal para vocês.